A incrível história de Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro. Há momentos na história em que Deus parece escolher uma alma simples para recordar ao mundo aquilo que jamais deveria ser esquecido, que o amor, a humildade e a fé possuem uma força maior do que qualquer poder humano. Entre essas almas está Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais amados da tradição cristã. Seu nome ecoa nos lábios de milhões de fiéis ao redor do mundo. É invocado nas horas de angústia, nas perdas inesperadas, nos caminhos confusos da vida. Para muitos, ele é o santo que ajuda a encontrar aquilo que foi perdido. Mas, muito antes de se tornar símbolo de esperança para tantos corações, Antônio foi um homem de carne e osso, que caminhou sobre esta terra com dúvidas, desafios e uma profunda sede de Deus. A história de sua vida é também a história de um coração que decidiu escutar o chamado divino acima de todas as coisas. Em meio às turbulências do mundo medieval, quando reinos se erguiam e caíam, e a fé cristã se espalhava por terras diversas, Deus preparava silenciosamente o caminho de um jovem que, séculos depois, seria lembrado como um dos maiores pregadores da Igreja. Para compreender a vida de Antônio, é preciso voltar no tempo, até o final do século XII, numa Europa profundamente marcada pela fé, mas também por conflitos, transformações sociais e intensos movimentos espirituais. Naquele período, a Igreja Católica era o centro da vida cultural e religiosa da sociedade europeia. Mosteiros, catedrais e comunidades religiosas floresciam em muitas cidades. Ao mesmo tempo, surgiam novos movimentos de renovação espiritual que buscavam viver o Evangelho com maior simplicidade e radicalidade. Foi nesse cenário que nasceu aquele que seria conhecido como Santo Antônio. Ele veio ao mundo na cidade de Lisboa, em Portugal, por volta do ano de 1195. Na época, Lisboa era uma cidade vibrante, situada entre o mar e o comércio intenso que ligava diferentes culturas. Apenas algumas décadas antes, a cidade havia sido reconquistada pelos cristãos durante os conflitos entre reinos cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. A família do jovem era respeitada e possuía certa posição social. Seu nome de nascimento era Fernando Martins de Bulhões. Desde cedo, ele cresceu em um ambiente que valorizava a fé cristã, a educação e os valores morais. Mas havia algo diferente naquele menino. Enquanto outras crianças se distraíam com jogos e brincadeiras comuns, Fernando demonstrava um temperamento contemplativo. Gostava de passar tempo nas igrejas da cidade, observando os rituais litúrgicos e ouvindo atentamente às leituras da Sagrada Escritura. Conta a tradição que, ainda jovem, ele passava longos momentos em silêncio diante do altar, como se seu coração estivesse aprendendo a conversar com Deus antes mesmo de compreender plenamente o que isso significava. A cidade de Lisboa, com suas ruas estreitas e igrejas antigas, foi o primeiro cenário de sua formação espiritual. Entre aquelas paredes de pedra, ecoavam cânticos litúrgicos que marcariam profundamente sua alma. Aos 15 anos, Fernando tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Movido por um desejo sincero de dedicar-se inteiramente a Deus, ele entrou para o Mosteiro dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, localizado nos arredores de Lisboa. A vida monástica naquela época exigia disciplina, estudo e profunda vida de oração. Para muitos jovens, esse caminho representava renunciar aos sonhos comuns da juventude, família, riqueza, prestígio social. Mas para Fernando, aquilo não parecia um sacrifício. Pelo contrário, era como encontrar o lugar para o qual seu coração sempre apontou. Entretanto, mesmo dentro do mosteiro, sua jornada espiritual ainda estava apenas começando. No ambiente religioso, ele mergulhou intensamente no estudo das Escrituras. Passava horas lendo os Evangelhos, os Salmos e os escritos dos grandes mestres da Igreja. Sua inteligência era notável, e sua memória impressionava aqueles que conviviam com ele. Mas não era apenas o conhecimento que o movia. Fernando buscava algo mais profundo. Ele queria compreender o coração de Deus. Com o passar do tempo, percebeu que o mosteiro em Lisboa estava muito próximo de sua família e de antigos amigos. As visitas constantes e as lembranças da vida anterior começaram a tornar mais difícil a concentração na vida espiritual. Assim, pediu permissão para ser transferido para outro mosteiro da mesma ordem,
situado na cidade de Coimbra, que naquela época era um dos centros culturais religiosos mais importantes de Portugal. Ali, no mosteiro de Santa Cruz, Fernando encontrou um ambiente mais recolhido, ideal para aprofundar sua vida de estudo e oração. Foram anos de silêncio, disciplina e formação espiritual intensa. Ele estudou teologia, filosofia e as escrituras com dedicação extraordinária. Seu conhecimento da Bíblia tornou-se tão profundo que, mais tarde, seria reconhecido como um dos maiores mestres da palavra de Deus. Mas, mesmo em meio à tranquilidade do mosteiro, o mundo exterior continuava a se mover. E Deus, que conduz a história de cada alma, estava preparando um acontecimento que mudaria completamente o destino daquele jovem religioso. Por volta do ano de 1220, um episódio marcante chegou ao mosteiro de Coimbra. Os corpos de 5 frades missionários da recém-fundada Ordem Franciscana haviam sido trazidos de volta a Portugal. Eles haviam sido mortos no norte da África enquanto pregavam o Evangelho entre povos muçulmanos. Esses missionários ficaram conhecidos como os Mártires de Marrocos. Quando Fernando ouviu a história de sua coragem e de seu sacrifício pela fé, algo profundo se acendeu dentro dele. Aqueles homens haviam deixado tudo para anunciar Cristo em terras distantes, e estavam dispostos a entregar a própria vida por isso. A visão daqueles corpos martirizados provocou nele uma inquietação espiritual impossível de ignorar. Ele começou a se perguntar se Deus também o chamava para algo maior. Naquele momento, Fernando percebeu que sua vida talvez não estivesse destinada apenas ao silêncio dos mosteiros e aos livros da biblioteca. Talvez o Senhor o chamasse para anunciar o Evangelho ao mundo, mesmo que isso significasse enfrentar perigos e sofrimentos. Foi então que ele conheceu a jovem ordem fundada por São Francisco de Assis. Os frades franciscanos viviam de forma simples, pregavam nas ruas, cuidavam dos pobres e levavam a mensagem de Cristo a lugares onde poucos ousavam ir. A espiritualidade franciscana era marcada pela pobreza, pela alegria e pela confiança absoluta em Deus. Esse estilo de vida tocou profundamente o coração de Fernando. Depois de muita oração e discernimento, ele tomou uma decisão radical. Deixaria o conforto e a estabilidade de sua ordem religiosa para ingressar na humilde fraternidade dos frades menores. Ao entrar na ordem franciscana, Fernando recebeu um novo nome. Passou a se chamar Antônio. Um nome simples, mas que, ao longo dos séculos, seria lembrado em todos os cantos do mundo cristão. Ele não buscava fama, reconhecimento ou grandeza. Seu único desejo era servir a Deus e anunciar o Evangelho. Naquele momento, ainda ninguém poderia imaginar que aquele jovem religioso, silencioso e estudioso, se tornaria um dos pregadores mais extraordinários da história da Igreja. A jornada de Santo Antônio estava apenas começando, e Deus começava a revelar, pouco a pouco, o caminho que transformaria sua vida em um testemunho eterno de fé. Quando Fernando Martins de Bulhões recebeu o hábito franciscano e passou a se chamar Antônio, algo profundo já havia se transformado dentro dele. A vida que antes era marcada pelo silêncio das bibliotecas e pela disciplina monástica agora se abria para uma realidade completamente nova. A vida missionária, simples e itinerante dos frades menores. A ordem fundada por São Francisco de Assis estava se espalhando rapidamente pela Europa. Seu testemunho de pobreza, fraternidade e amor aos pobres atraía homens que desejavam viver o Evangelho de maneira radical. Antônio sentiu que havia encontrado o lugar onde Deus o queria. Mas seu coração ardia por algo ainda maior. Inspirado pelo exemplo dos missionários franciscanos que haviam sido martirizados no norte da África, ele desejava também levar o Evangelho a terras distantes, mesmo que isso significasse enfrentar perseguições ou até a própria morte. Movido por esse desejo missionário, Antônio pediu autorização aos seus superiores para partir como missionário para o território de Marrocos. Seu sonho era anunciar Cristo entre os povos muçulmanos, seguindo os passos daqueles frades que haviam dado a vida pela fé. Com o coração cheio de coragem e esperança, ele embarcou rumo ao continente africano. Contudo, os caminhos de Deus nem sempre seguem os planos que imaginamos. Logo após chegar ao norte da África, Antônio foi atingido por uma doença grave. A enfermidade debilitou profundamente seu corpo,
tornando impossível continuar qualquer atividade missionária. Aquilo foi um momento de grande provação espiritual. Ele havia deixado tudo para cumprir uma missão. Estava disposto a entregar sua vida por Cristo. Mas agora se via incapaz até mesmo de permanecer na terra para a qual havia sido enviado. Sem alternativa, os superiores decidiram que ele deveria retornar à Europa para recuperar a saúde. Durante a viagem de volta, porém, algo inesperado aconteceu. Uma forte tempestade atingiu a embarcação que o transportava pelo mar Mediterrâneo. As ondas violentas desviaram completamente a rota do navio, empurrando-o para outra direção. Depois de dias enfrentando ventos e águas agitadas, o barco finalmente chegou à costa da Itália, próximo à região da Sicília. Aquele desvio aparentemente acidental era, na verdade, parte de um plano muito maior. Sem saber exatamente para onde ir, Antônio foi acolhido por frades franciscanos locais. Como ainda era pouco conhecido na ordem, foi enviado para um pequeno eremitério no norte da Itália, onde poderia viver em silêncio e oração enquanto recuperava a saúde. Ali começou um período escondido da vida de Antônio. Ele realizava tarefas simples, ajudava na cozinha, cuidava de pequenos serviços do convento e participava das orações comunitárias. Poucos sabiam de sua profunda formação intelectual ou de seus anos intensos de estudo teológico. Aos olhos de muitos, ele parecia apenas mais um frade humilde entre tantos outros. E talvez fosse exatamente assim que Deus queria prepará-lo. O momento decisivo que mudaria sua história aconteceu de forma inesperada. Certo dia, durante uma cerimônia de ordenação sacerdotal, em um convento franciscano próximo, muitos religiosos estavam reunidos. Havia frades dominicanos e franciscanos presentes, e era costume que um pregador realizasse uma reflexão espiritual para os participantes. No entanto, naquele dia, ocorreu um imprevisto. Nenhum dos religiosos presentes havia preparado um sermão. Diante da situação, os superiores pediram que Antônio falasse algumas palavras improvisadas, acreditando que ele poderia oferecer uma simples reflexão espiritual. O que aconteceu em seguida deixou todos profundamente impressionados. Quando começou a falar, Antônio revelou uma sabedoria extraordinária. Suas palavras fluíam com clareza, profundidade e autoridade espiritual. Ele citava as Escrituras com naturalidade, explicava passagens complexas da Bíblia e tocava o coração dos ouvintes com uma mensagem viva e inspiradora. Aqueles que estavam presentes perceberam imediatamente que estavam diante de um pregador excepcional. A notícia espalhou-se rapidamente entre os frades. O homem que até então vivia escondido em tarefas simples possuía um dom extraordinário para anunciar a palavra de Deus. A partir daquele momento, sua vida mudou novamente. Seus superiores reconheceram que aquele talento não poderia permanecer oculto. Antônio passou então a ser enviado para diferentes cidades da Itália e do sul da França com uma missão muito clara: pregar o Evangelho ao povo. E foi assim que começou a verdadeira missão pública de Santo Antônio. Suas pregações atraíam multidões. Pessoas simples, camponeses, comerciantes e até estudiosos se reuniam para ouvi-lo falar. Ele tinha uma capacidade rara de explicar as verdades da fé de maneira profunda e ao mesmo tempo acessível. Seus sermões eram firmes, mas cheios de compaixão. Ele denunciava injustiças sociais, alertava contra a ganância e chamava os cristãos a viverem o Evangelho com autenticidade. Ao mesmo tempo, falava sobre a misericórdia de Deus com tanta ternura que muitos se sentiam tocados profundamente. Conta-se que, em algumas cidades, as igrejas se tornavam pequenas demais para comportar a multidão que desejava ouvi-lo. Então Antônio pregava ao ar livre, em praças ou campos abertos. Seu amor pela palavra de Deus era tão grande que ele conhecia praticamente toda a Bíblia de memória. Por isso, mais tarde, ele receberia da igreja o título de doutor evangélico. Mas sua missão não se limitava apenas às palavras. Antônio também se dedicava a ajudar os pobres e os necessitados. Ele defendia aqueles que eram explorados por comerciantes desonestos e incentivava os ricos a partilhar seus bens com quem precisava. Em muitas cidades, sua presença trouxe renovação espiritual e reconciliação entre pessoas que estavam afastadas da fé. No entanto, junto com o crescimento de sua missão,
também surgiram desafios. Alguns líderes religiosos se sentiam incomodados com sua popularidade. Outros criticavam sua forma direta de denunciar injustiças. Mas Antônio permanecia fiel ao chamado que sentia em seu coração. Ele não buscava aplausos nem reconhecimento. Seu único objetivo era conduzir as pessoas a Deus. Entre as cidades onde mais pregou estava Pádua, no norte da Itália. Foi ali que sua missão alcançou uma intensidade especial. A cidade vivia conflitos sociais e tensões políticas. Muitas pessoas enfrentavam pobreza, injustiças e desespero espiritual. Antônio tornou-se uma voz de esperança. Seus sermões eram tão impactantes que multidões lotavam as ruas para ouvi-lo. Algumas pessoas chegavam ainda de madrugada para garantir um lugar próximo. Em meio a essa intensa atividade pastoral, começaram também a surgir relatos extraordinários. Muitos afirmavam ter presenciado milagres durante ou após suas pregações. Curas inesperadas, reconciliações familiares e acontecimentos inexplicáveis começaram a ser associados à presença daquele frade humilde. Para Antônio, porém, tudo isso tinha apenas um propósito: conduzir as pessoas a confiar mais profundamente em Deus. Ele sempre lembrava que os verdadeiros milagres acontecem quando um coração se abre para a graça divina. A cada dia, sua fama se espalhava por novas regiões da Europa. Mas, apesar de toda essa notoriedade crescente, Antônio permanecia fiel ao espírito franciscano de simplicidade. Vestia-se de forma humilde, vivia com poucos bens e dedicava longas horas à oração. Porque, no silêncio do coração, ele sabia que nenhuma missão pode florescer sem estar profundamente enraizada na presença de Deus. À medida que os anos avançavam, a fama de Santo Antônio de Pádua se espalhava por cidades e vilarejos como uma brisa suave que traz esperança. Homens e mulheres viajavam longas distâncias apenas para ouvir suas palavras. Muitos diziam que, ao escutá-lo, sentiam como se o próprio Evangelho estivesse sendo proclamado novamente com a mesma força dos primeiros tempos da Igreja. Seu modo de falar era simples, mas carregado de uma profundidade espiritual rara. Antônio não pregava para impressionar. Ele falava para transformar corações. Em uma época em que muitos pregadores utilizavam discursos complexos e linguagem erudita, Antônio escolhia uma abordagem diferente. Ele falava ao coração do povo. Utilizava imagens da vida cotidiana, histórias simples e exemplos concretos que todos podiam compreender. Os camponeses, os trabalhadores e os pobres sentiam que aquele frade realmente compreendia suas lutas. Ele denunciava a exploração dos necessitados, se chamava os poderosos à responsabilidade moral diante de Deus. Nas cidades por onde passava, não era raro que conflitos antigos fossem resolvidos após suas pregações. Famílias divididas reconciliavam-se. Comerciantes desonestos devolviam aquilo que haviam tomado injustamente. Pessoas afastadas da fé voltavam a frequentar as igrejas. Muitos testemunhavam que sua presença trazia paz. Mas além da força de suas palavras, começaram a surgir relatos de acontecimentos extraordinários que fortaleceram ainda mais sua reputação de santidade. Entre os episódios mais conhecidos está o chamado milagre da pregação aos peixes. Conta a tradição que, em certa ocasião, Antônio pregava em uma cidade onde parte da população se mostrava indiferente à mensagem do Evangelho. Algumas pessoas zombavam de suas palavras e se recusavam a ouvi-lo. Diante da resistência do povo, Antônio caminhou até a beira do mar. Ali, voltando-se para as águas, começou a falar como se estivesse pregando para uma grande assembleia. Ele proclamava a bondade de Deus e convidava todas as criaturas a reconhecerem o Criador. Segundo os relatos preservados pela tradição cristã, naquele momento algo surpreendente aconteceu. Peixes começaram a surgir na superfície da água, reunindo-se em grande quantidade diante do frade. Alguns erguiam a cabeça acima da superfície, como se escutassem atentamente suas palavras. A cena chamou a atenção das pessoas que estavam por perto. Curiosos começaram a se aproximar e ficaram maravilhados com aquilo que presenciavam. Aquele episódio se tornou um símbolo poderoso. Para muitos fiéis, ele representava uma mensagem clara.
Se até as criaturas do mar eram capazes de responder à palavra de Deus, quanto mais o ser humano deveria abrir o coração para escutá-la. Outro milagre amplamente lembrado está ligado à Eucaristia, o sacramento central da fé católica. Em certa cidade, um homem que não acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia decidiu desafiar Antônio. Ele propôs uma prova pública. O homem disse que manteria sua mula sem alimento por vários dias. Depois disso, colocaria diante do animal uma porção de feno fresco de um lado, do outro, o Santíssimo Sacramento. Segundo ele, se a mula ignorasse o alimento e se ajoelhasse diante da Eucaristia, então acreditaria no ensinamento da Igreja. Antônio aceitou o desafio, confiando na ação de Deus. No dia marcado, uma grande multidão se reuniu para assistir ao que aconteceria. Quando o animal foi levado até o local, estava visivelmente faminto. O feno fresco foi colocado diante dele. Ao mesmo tempo, Antônio segurava o ostensório contendo a Eucaristia. Por alguns instantes, a mula permaneceu imóvel. Então, para a surpresa de todos, afastou-se do alimento e inclinou-se diante do Santíssimo Sacramento. A multidão ficou profundamente emocionada. Muitos interpretaram aquele momento como um sinal da presença divina e um convite à fé. Mas, para Antônio, os milagres nunca eram o centro da missão. Ele sempre lembrava que o verdadeiro objetivo era conduzir as pessoas a um encontro sincero com Deus. Sua vida espiritual continuava profundamente marcada pela humildade. Apesar da fama crescente, ele buscava momento de solidão para rezar e contemplar a presença divina. Muitas vezes retirava-se para pequenos lugares afastados, onde podia permanecer em silêncio diante do Senhor. Entre os relatos mais conhecidos de sua vida espiritual, está a visão do menino Jesus. Segundo uma antiga tradição, Antônio estava hospedado na casa de um homem piedoso quando decidiu passar a noite em oração. O dono da casa, curioso com a devoção do frade, aproximou-se silenciosamente do quarto para observar. Ao olhar pela fresta da porta, testemunhou uma cena que jamais esqueceria. Antônio estava segurando nos braços o menino Jesus, envolto em uma luz suave. O frade conversava com o menino com ternura, como um pai que abraça um filho. A visão desapareceu logo depois, mas aquele momento ficou profundamente marcado na memória de quem o presenciou. Essa imagem tornou-se um dos símbolos mais conhecidos associados a Santo Antônio. Até hoje, muitas representações do santo mostram-no segurando o menino Jesus nos braços, lembrando a intimidade espiritual que ele cultivava com Cristo. Apesar de todos esses sinais extraordinários, a vida de Antônio também era marcada por desafios constantes. A intensa atividade de pregação exigia viagens longas e cansativas. As estradas da época eram difíceis e perigosas. Muitas vezes ele enfrentava frio, fome e cansaço extremo. Além disso, suas palavras firmes contra injustiças sociais nem sempre eram bem recebidas por aqueles que detinham poder. Mesmo assim, ele permanecia fiel à sua missão. Porque, no fundo de sua alma, Antônio sabia que sua vida não lhe pertencia mais. Ele havia entregado tudo a Deus. Cada sermão, cada viagem, cada encontro com pessoas sofridas era uma forma de servir ao Evangelho. E assim, enquanto continuava percorrendo cidades e vilarejos, o testemunho daquele frade humilde começava a deixar marcas profundas na história da fé cristã. Com o passar dos anos, a missão de Santo Antônio de Pádua tornou-se cada vez mais intensa. Seu nome já era conhecido em diversas regiões da Europa, especialmente no norte da Itália e no sul da França. Onde quer que chegasse, multidões se reuniam para ouvi-lo. Alguns vinham por curiosidade, outros por necessidade espiritual, e muitos buscavam consolo para as dores da vida. Antônio compreendia que o coração humano carrega feridas profundas. Por isso, suas palavras nunca eram apenas ensinamentos teológicos. Elas eram também palavras de cura, de reconciliação e de esperança. Ele falava sobre a misericórdia de Deus com uma convicção que tocava profundamente os ouvintes. Recordava que nenhum pecado é maior do que o amor divino e que sempre existe um caminho de retorno para aqueles que desejam recomeçar.
Em uma época marcada por desigualdades sociais e por práticas econômicas injustas, Antônio também se tornou uma voz firme em defesa dos pobres. Ele denunciava a exploração praticada por alguns comerciantes e criticava o empréstimo com juros abusivos, que levava muitas famílias à miséria. Suas palavras incomodavam os poderosos, mas, ao mesmo tempo, despertavam a consciência de muitos que desejavam viver uma vida mais justa diante de Deus. Em várias cidades, após suas pregações, comerciantes devolveram valores cobrados injustamente. Dívidas foram perdoadas. Pessoas que haviam acumulado riqueza explorando os mais pobres decidiram mudar de vida. Para Antônio, esses eram os verdadeiros milagres, corações transformados. Apesar da intensidade de seu trabalho missionário, sua saúde começou a dar sinais de fraqueza. As viagens constantes, as longas horas de pregação e o ritmo exigente de vida começaram a pesar sobre seu corpo. Mesmo assim, ele continuava sua missão com serenidade. Entre os lugares onde sua presença foi mais marcante estava a cidade de Pádua. Ali, sua pregação encontrou um povo sedento de renovação espiritual. Em determinado período, as igrejas da cidade tornaram-se pequenas demais para comportar a multidão que desejava ouvi-lo. Então Antônio passou a pregar em campos abertos, onde milhares de pessoas se reuniam. Conta-se que algumas dessas assembleias chegavam a reunir mais de 30.000 pessoas, um número impressionante para aquela época. Mas, mesmo diante de multidões tão grandes, Antônio mantinha o mesmo espírito de humildade que sempre o acompanhou. Quando não estava pregando, buscava lugares tranquilos para rezar. Em certos momentos, retirava-se para pequenas celas ou eremitérios próximos da cidade. Ali passava horas em silêncio, contemplando a presença de Deus e renovando sua força espiritual, porque ele sabia que sua missão só poderia continuar se permanecesse profundamente unido ao Senhor. Mas os últimos anos de sua vida começaram a ser marcados por um cansaço cada vez maior. Seu corpo já não respondia com a mesma energia de antes. A doença que havia enfrentado anos atrás parecia deixar sequelas. Ainda assim, ele se esforçava para continuar servindo ao povo que tanto o procurava. No ano de 1231, sentindo que precisava de mais recolhimento, Antônio decidiu passar algum tempo em um pequeno retiro espiritual nos arredores de Pádua. Ali havia um lugar simples, cercado pela natureza, onde ele poderia descansar e dedicar-se à oração. Conta-se que, nesse período, ele gostava de rezar em um pequeno quarto construído entre os galhos de uma grande árvore. Era um espaço modesto, quase escondido, onde podia contemplar o silêncio da criação. Aquele ambiente refletia perfeitamente o espírito franciscano que sempre guiou sua vida. Simplicidade, proximidade com a natureza e confiança total em Deus. Mas sua saúde continuava se agravando. Certo dia, enquanto estava no retiro, Antônio sentiu-se muito fraco. Os frades perceberam que sua condição era grave e decidiram levá-lo de volta à cidade de Pádua, onde poderia receber cuidados. Durante a viagem, porém, tornou-se evidente que ele não teria forças para continuar até o destino. O grupo então parou em um pequeno convento localizado na região de Arcela, nos arredores da cidade. Foi ali que Antônio passou seus últimos momentos na terra. Mesmo debilitado, mantinha uma serenidade impressionante. Aqueles que estavam ao seu redor testemunharam que seu rosto transmitia uma paz profunda, como alguém que sabia estar próximo de encontrar o Senhor a quem serviu durante toda a vida. Nos últimos instantes, ele pediu para contemplar o céu. Segundo relatos preservados pela tradição cristã, suas últimas palavras foram uma expressão de alegria espiritual. Ele teria sussurrado que via o Senhor. Pouco depois, em 13 de junho de 1231, Santo Antônio partiu desta vida. Ele tinha apenas 36 anos. Apesar de sua vida relativamente breve, o impacto de sua missão foi extraordinário. Em pouco mais de uma década de pregação, ele havia transformado inúmeras vidas e reacendido a fé em muitas comunidades. A notícia de sua morte espalhou-se rapidamente. Em Pádua, o povo ficou profundamente comovido. Multidões compareceram para prestar homenagem ao frade que havia se tornado um verdadeiro pastor para aquela cidade. Muitos choravam como quem perde um amigo próximo.
Outros lembravam as palavras que haviam escutado de seus lábios e que mudaram suas vidas para sempre. Quase imediatamente começaram a surgir relatos de novos milagres atribuídos à sua intercessão. Pessoas que rezavam pedindo sua ajuda afirmavam receber graças inesperadas. Curas e acontecimentos extraordinários começaram a ser testemunhados por diferentes fiéis. A devoção ao santo crescia rapidamente. A igreja, observando esses sinais e ouvindo os testemunhos do povo, iniciou o processo que confirmaria oficialmente aquilo que tantos já acreditavam em seus corações. Antônio havia vivido uma vida de santidade verdadeira. Seu testemunho de fé, humildade e amor pelo Evangelho continuaria a iluminar gerações muito além de seu tempo. A morte de Santo Antônio de Pádua, em 13 de junho de 1231, provocou uma comoção profunda entre o povo. Na cidade de Pádua, onde havia dedicado seus últimos anos de pregação, multidões se reuniram para prestar homenagem ao frade que havia transformado tantos corações. Homens, mulheres, idosos e crianças caminhavam pelas ruas com lágrimas nos olhos. Muitos recordavam momentos em que suas palavras haviam trazido consolo em meio à dor, esperança em tempos de dificuldade e coragem para recomeçar. Mas algo extraordinário começou a acontecer logo após sua morte. Diversos relatos de milagres atribuídos à sua intercessão começaram a surgir em diferentes regiões. Pessoas afirmavam ter recebido curas inesperadas depois de rezar pedindo sua ajuda. Outros testemunhavam ter encontrado objetos perdidos após invocarem seu nome com fé. Histórias de graças alcançadas se espalhavam rapidamente entre os fiéis. A fama de santidade de Antônio tornou-se tão evidente que a Igreja iniciou rapidamente o processo de reconhecimento oficial de sua vida exemplar. Menos de um ano após sua morte, o Papa Gregório IX analisou os testemunhos e milagres atribuídos ao frade franciscano. O pontífice havia conhecido Antônio pessoalmente e tinha profunda admiração por sua sabedoria e santidade. Depois de examinar cuidadosamente os relatos, o Papa declarou oficialmente sua canonização. Em 30 de maio de 1232, apenas 11 meses após sua morte, Antônio foi proclamado santo da Igreja Católica. Foi uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja. Esse reconhecimento não foi apenas uma honra concedida por autoridade religiosa. Era também uma confirmação daquilo que o povo já havia percebido. Aquele frade humilde havia vivido de maneira extraordinariamente fiel ao Evangelho. Com o passar dos séculos, a devoção a Santo Antônio se espalhou pelo mundo inteiro. Em Portugal, sua terra natal, ele é lembrado com grande carinho como o santo que nasceu em Lisboa e levou a luz do Evangelho a muitos lugares. Todos os anos, celebrações festivas recordam sua vida e sua missão. Na Itália, especialmente em Pádua, sua presença continua profundamente viva na espiritualidade do povo. Milhares de peregrinos visitam anualmente a Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída no local onde seus restos mortais foram sepultados. Ali, fiéis de diversas partes do mundo entram em silêncio, acendem velas e fazem orações diante do túmulo do santo. Mas a devoção a Santo Antônio não ficou restrita à Europa. Ao longo da história, missionários levaram sua história e sua espiritualidade para diferentes continentes. Em muitos países da América Latina, especialmente no Brasil, ele se tornou um dos santos mais queridos do povo. Sua imagem é frequentemente vista segurando o menino Jesus nos braços e um lírio nas mãos, símbolos de sua pureza, de sua intimidade com Cristo e de sua profunda vida espiritual. Entre as devoções populares, Santo Antônio também ficou conhecido como intercessor nas causas difíceis e como aquele que ajuda a encontrar objetos perdidos. Essa tradição nasceu da confiança do povo em sua proximidade com Deus. Para os fiéis, recorrer a Santo Antônio é como pedir ajuda a um amigo que vive na presença do Senhor. Ao longo dos séculos, inúmeros testemunhos de graças alcançadas fortaleceram ainda mais essa devoção. No entanto, o verdadeiro legado de Santo Antônio vai muito além dos milagres. Sua vida recorda ao mundo algo essencial, que a palavra de Deus possui poder para transformar vidas quando é anunciada com fé, coragem e amor. Ele foi um pregador que não buscava a glória pessoal, não desejava fama ou poder.
Seu único objetivo era conduzir as pessoas a Deus. Sua história também nos ensina que Deus muitas vezes age de maneiras inesperadas. Antônio desejava ser missionário no norte da África, mas a doença e a tempestade o levaram para um caminho completamente diferente. Aquilo que parecia um fracasso acabou se tornando o início de uma missão ainda maior. Assim acontece frequentemente na vida espiritual. Nem sempre compreendemos os caminhos que Deus prepara. Mas quando confiamos, descobrimos que até mesmo os desvios podem se transformar em parte de um plano de amor. Santo Antônio viveu apenas 36 anos. Ainda assim, sua vida deixou uma marca profunda na história da fé cristã. Seus ensinamentos continuam sendo estudados, suas pregações inspiram gerações e sua intercessão permanece viva na oração de milhões de fiéis. Hoje, quando alguém pronuncia seu nome em oração, repete-se um gesto de confiança que atravessa séculos. E assim, ao recordar sua vida, somos convidados a fazer também nossa própria oração. Ó glorioso Santo Antônio, amigo de Deus e servo fiel do Evangelho, tu que dedicaste tua vida a anunciar a palavra divina e a consolar os corações aflitos, olha com bondade para aqueles que recorrem à tua intercessão. Tu que acolheste os pobres, defendeste os injustiçados e conduziste tantas almas de volta ao caminho da fé. Ajuda-nos também em nossas dificuldades. Ensina-nos a confiar na providência de Deus, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Fortalece nossa fé nas horas de dúvida. Traz esperança aos que sofrem e ilumina aqueles que buscam direção na vida. Intercede junto ao Senhor por nossas famílias, por nossos lares e por todos aqueles que enfrentam momentos de dor. E se for da vontade de Deus, alcança-nos também a graça que humildemente pedimos, para que possamos viver com mais amor, mais fé e mais confiança na misericórdia divina. Santo Antônio, rogai por nós. Que a lembrança da vida deste santo continue iluminando os caminhos daqueles que buscam viver o Evangelho com sinceridade. Porque a história de Santo Antônio nos recorda que uma vida entregue a Deus nunca é pequena. Mesmo um coração simples pode se tornar instrumento de esperança para o mundo. E quando a fé é vivida com humildade e amor, ela atravessa os séculos e continua tocando almas muito tempo depois que a voz do pregador se silencia. Assim permanece viva a memória daquele frade que um dia caminhou pelas ruas da Europa anunciando a palavra de Deus. E que hoje continua sendo, para milhões de pessoas, um sinal de fé, esperança e confiança no amor divino. Fim.